Esse é o Momento Assis, o podcast da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, onde trazemos pessoas que fazem a diferença na sociedade são carlense e também oferecem, né, o seu trabalho para a comunidade e tudo relacionado, obviamente, ao comércio da cidade. Nós recebemos aqui hoje, com muito prazer, o diretor do Procon de São Carlos, André Neri de Salvo. André, muito obrigado por vir aqui até a CISC e conversar com a gente sobre o seu trabalho, né, no Procon. Você é são carlense, né? Você é daqui da cidade também, cresceu aqui, né? Bom dia, Henrique. É um enorme prazer estar aqui na CISC e um prazer maior estar aqui conversando com você. Então, eu que agradeço pelo convite. E respondendo a sua pergunta, sou são carlense, nasci em São Carlos, estudei em São Carlos e estudei com você. Sim, exato. Lá no Luiz Augusto de Oliveira, Bons né? tempos. Pois é, pois é. Muita gente boa estudou naquela escola. Sim, foi uma escola tradicional, né? Foi uma das primeiras escolas tirando o Álvaro Guião, né? Então, muito avô de aluno e bisavô de aluno estudou lá. Então, nós nos conhecemos lá, se estudou na classe da minha irmã, né? É o que a gente sempre fala aqui, São Carlos é uma comunidade, né? Ela é, ela é grande, mas ela é bem conectada, né? Então a gente conhece as pessoas ainda, né? Isso é muito bom, é uma característica excelente da cidade, né? Eu acredito que essa é uma das melhores qualidades de São Carlos, porque por mais que São Carlos tenha crescido muito nos últimos anos, a gente consegue manter esses vínculos de amizade, de conhecer todo mundo na cidade ainda. Exatamente, muito bom. E aí, você fez direito, continuou atuando aqui, não foi embora e atuou muito na área que você trabalha, né? Mas se formou e tem uma atuação agora, hoje, vinculada ao Procon, né? Mas não foi sempre assim, né? Não, eu me formei em Direito em São Paulo, Uhum, pela Mackenzie, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né. Morei em São Paulo alguns anos, porque acabei fazendo uma pós-graduação em Direito Público em São Paulo, na época então com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso Martins, e advoguei em São Paulo por um tempo, cheguei a morar em São Paulo, depois retornei para São Carlos, abri um escritório aqui em São Carlos e toquei esse escritório também, ao passo que eu tinha um escritório em São Paulo, trabalhava então até com estou afastado hoje do escritório em razão das incompatibilidades do cargo de diretor do Procon com o exercício da advocacia. uhum. Mas, sou sócio junto com o doutor Eurípides Salles, ex-presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, no escritório em São Paulo e aqui em São Carlos também. Mas infelizmente no momento eu me ausentei do escritório pelas incompatibilidades Sim, e hoje o meu pai está tocando o escritório aqui. entendi. E aí chega o convite para tocar o Procon aqui de São Carlos. É um convite que a prefeitura faz, né? É uma atribuição da prefeitura municipal, né? Isso, em razão de um convênio da prefeitura com o Procon de São Paulo, a nomeação do diretor do Procon em São Carlos fica a cargo do prefeito municipal. E eu recebi o convite do prefeito Herto Garcia com muita honra, com muito orgulho, e acabei aceitando essa empreitada, né. Uhum. E o Procon, eu até falaria depois disso, mas assim, o Procon ele é um convênio entre prefeitura e estado, né? Mas ele é tecnicamente um órgão estadual, né? Vocês estão querendo trazer e fazer uma alteração no sistema para que ele se torne um órgão municipal, não é mesmo? Exato. Hoje, o Procon, ele é ligado diretamente à Fundação Procon em São Paulo. Está havendo uma junção de esforços, e aí são várias entidades trabalhando para isso, na busca da municipalização do Procon de São Carlos. Uhum. Porque essa municipalização, Henrique, ela vai trazer uma maior autonomia para o Procon. E o Procon de São Carlos, ele vai poder focar nas demandas específicas e particulares da cidade de São Carlos. Que geralmente é vinculado a uma política É, estadual, né? exatamente. Então, assim, está havendo uma união de esforços da própria ACIS, que é a Associação Comercial e Industrial de São Carlos, aí no nome do presidente, dos diretores, do prefeito Heitor Garcia, do secretário de governo,
o senhor Fernando, o secretário de Planejamento, Neto Donato, e também com o apoio da Câmara Municipal, né? Nós estamos aí criando uma proposta de lei para municipalizar o PROCON, Isso é feito por lei municipal? por lei municipal, né? Então, teria de ter aprovação na Na Câmara Câmara, né? e sanção do E prefeito. sanção do prefeito. Acredito que até o meio do ano que vem nós vamos conseguir essa municipalização. Isso daí, então, independe. Aí só avisa a Fundação Procon, ó, a partir de agora Nós o Procon... continuamos com uma ligação com a fundação, óbvio, mas nós temos maior autonomia nas nossas ações É aqui em São interessante Carlos. até para o Procon São Paulo, né? Para a Fundação Procon São interessante, é Paulo. Isso porque interessante. daí tira até gasto, esse tipo de coisa, da alçada deles. Né? Exatamente. E isso permite também que o PROCON de São Carlos, uma vez municipalizado, possa buscar recursos em Brasília, junto à Senacom, e com esses recursos possa investir em novos projetos que possam trazer maiores benefícios aos consumidores de São Carlos. Uhum. Não, isso é muito interessante, né? Porque quando fala de políticas estaduais, não está falando de governador nada, mas assim, de metas ou de programas que atendem o estado todo. E às vezes aqui na cidade de São Carlos existem particularidades, não só em São Carlos, né? Em outras cidades também, particularidades que não se encaixam, né, com o resto do estado. Vamos falar sobre o que o Procon faz na prática, né? Todo mundo, vou no Procon porque não entregou, vou no Procon porque a televisão não pegou no dia tal, né? Os serviços que o Procon oferece. Então, se alguém, quando que o cidadão ele pode ou ele deve ligar, pegar o telefone ou mandar um e-mail para o Procon e falar, olha, eu estou com um problema aqui com tal oferecimento de serviço ou produto. Henrique, você falou uma coisa muito interessante agora. É uma grande responsabilidade estar à frente do PROCON. E uma honra também. E eu vou te dizer por quê. Foi feita uma pesquisa com a população e perguntou para a população quais são os órgãos, os nomes das instituições, as marcas que a população mais confia, o nome o brand que vem à mente da população, a instituição. Você sabe qual foi a instituição que ficou em primeiro lugar? Acho que foi bombeiro, né? Foi o bombeiro, o Corpo de Bombeiro. A população confia muito no trabalho do Corpo de Bombeiro. E, em segundo lugar, ficou o PROCON. Então, isso corrobora com o que você acabou de me dizer. Por mais que a pessoa seja simples, com pouco grau de instrução, ela conhece o PROCON. E ela confia muito no PROCON. Ela sabe onde... Exatamente isso que você disse. Então, qualquer problema que o cidadão tem, qual a primeira coisa que ele diz? Eu vou para o PROCON. Eu vou para o PROCON. Eu vou procurar os meus direitos no PROCON. Né? Então, você estar à frente de um órgão que a população confia é um grande orgulho. Mas é também uma grande responsabilidade, porque você não pode decepcionar a população. E aí você me perguntou, o que é o PROCON? Eu poderia te responder isso de várias formas, né? Tecnicamente ou de uma maneira mais simples. Se eu dissesse tecnicamente, eu poderia dizer que o PROCON é um órgão pacificador, solucionador de conflitos através da via extrajudicial. Então, surgiu as demandas ligadas à relação de consumo, o PROCON ele vai buscar pacificar essa demanda, solucionar essa demanda na via extrajudicial, para que essa questão não seja judicializada, né? E aumente o gargalo do poder judiciário, né? Hoje, e demore muito mais para ser solucionado, né? Do que uma via mais pacífica, né? Mas eu também posso te dizer que o PROCON ele é um órgão de proteção, de defesa, de tutela do consumidor. Aí eu ressalto, defesa e proteção do consumidor.
Porque o PROCON, ele não é um órgão imparcial. Uhum. A justiça, ela é imparcial, ela deve ser imparcial, né? A justiça está vendada, a balança, e ela vai ponderar e ver quem... Agora, o PROCON não. O PROCON, ele é um órgão parcial. Ele existe para defender o consumidor, o interesse do consumidor. Então, o PROCON, ele sempre vai estar ao lado do consumidor. Mas isso não vai impedir que o PROCON busque a autocomposição, né, a conciliação, né, entre as partes para buscar uma solução. E até esclarecimento. Às vezes a pessoa acha que ela está no direito dela, mas não, né? O PROCON vai falar, não, Exatamente, você não tem exatamente, razão nessa, né? Não é que exatamente. vai buscar a briga a qualquer custo, né? Então, assim, eu acho muito importante quando o consumidor leva uma demanda ao PROCON, nós tentarmos sempre a conciliação, porque isso é excelente, não é bom, é excelente para ambas as partes, para o consumidor e para o fornecedor, para o empresário, né? Se cai no litígio judicial, aí a coisa desanda, né? Aí não é, a chance de não se resolver nunca com nenhuma parte gostando do resultado é gigantesca, né? Exatamente, Henrique. E o que acontece? Fica muito mais caro, muito mais oneroso para o empresário judicializar essa questão do que resolver ela no PROCON. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui, números fictícios, só para a gente ilustrar. Imagina que um consumidor, ele procurou o PROCON para resolver um problema que ele teve com um produto de uma determinada empresa. Ele pagou R$1.000 nesse produto. E esse produto veio com um defeito. Ele queria a devolução do dinheiro ou a troca por um outro produto igual ou por uma outra mercadoria e ficou aquele impasse. Se essa demanda for resolvida junto ao PROCON, vamos sentar na mesa, o consumidor, o PROCON e o empresário, e vamos resolver essa demanda o mais rápido possível. Muitas vezes, o empresário pode chegar lá e fazer essa troca imediata ou para um outro produto, que esse custo de R$1.000, muitas vezes não é o custo real para o empresário, né? Porque ali você vai tirar o imposto, você vai tirar o lucro. Então, aqueles R$1.000 talvez ficasse para ele R$500, né? Ele resolveria aquela demanda. E o consumidor estaria satisfeito. Muitas vezes nós não conseguimos essa conciliação. E essa demanda é judicializada. Ora, no judiciário, você há de convir comigo que há custas processuais. Para você ingressar no judiciário, o empresário vai precisar de um advogado. Que muitas vezes, como diria o caipira, sai mais caro o molho do que o peixe, né? Porque ele vai ter que gastar com advogado, com as custas processuais, com o tempo que ele vai demandar com aquilo, com o transtorno, o nervoso. Todo o processo ele é um transtorno para a pessoa. Muitas vezes o judiciário condena a um dano material e muitas vezes condena a uma indenização por dano moral. Então, de repente, aquela demanda que ele iria resolver por R$1.000, R$500, ficou quase R$8, R$10.000 no judiciário. Então, às vezes, o comerciante, os empresários, veem um PROCON como um inimigo. Mas o PROCON é o contrário. Ele também é um grande aliado desses pequenos comerciantes. Ou pode ser para quem tem esse entendimento. Óbvio que ele quer resolver o problema do consumidor, mas ele quer resolver o problema do consumidor da maneira mais célere possível e sem onerar esse empresário. O que não aconteceria se essa demanda fosse judicializada. Sim. Então, resolver os conflitos via PROCON é bom para ambas as partes. Bom, esse é talvez o principal e é o coração do trabalho do PROCON, né? Talvez a filosofia dele, né? Mas a gente pode ver isso também em várias, vamos dizer, ações do PROCON que elas são muito célebres porque a imprensa também sempre dá ênfase, né? E
como se trata de um produto que é controlado por política governamental, eu vou começar a entrar agora em todos os pontos do que o Procon vai lá e dá as caras, né? Vamos falar de combustíveis, né? É sempre um produto que o Procon entra em cena. Por quê? Porque sempre se diz que isso daqui é cartel, isso daqui é trust, isso daqui eles estão praticando o mesmo preço, ou eles aumentaram todos bom, a mesma coisa, né? Então a diferença é mínima de um para o outro, né? E o Procon sempre aparece ali, às vezes junto com o Inmetro também, para medir o Inmetro, o IPEM, né, que é o estadual, para coibir esse tipo de prática de postos de combustíveis, né? Esse é um dos serviços que o Procon presta, né, que tem mais evidência. Muito bem colocado, Henrique. Eu acredito que a questão dos combustíveis, principalmente aqui em São Carlos, é uma questão muito polêmica que sempre demandou muito trabalho do Procon, né? E logo quando eu assumi a direção do Procon, foi algo que eu busquei dar uma ênfase maior e intensificar a fiscalização junto aos postos de combustíveis. Alguns postos de São Carlos foram autuados, né, em relação à questão de precificação nas ofertas dos valores dos combustíveis. Fizemos algumas operações em parcerias com o IPEM e também algumas bombas foram lacradas por um certo desajuste, uma alteração nas bombas, né? No que era vendido e do que aparecia ali na bomba, Na né? bomba. Alguns até em razão da qualidade do combustível, da quantidade de álcool na gasolina, né? Então é muito importante essas fiscalizações que ocorram em parceria com o IPEM, né? Porque o IPEM ele tem uma maior capacidade técnica de averiguar essas alterações, né? Uma vez eu falei com alguém do Procon e ele me disse que, à época, né, os postos de combustíveis eram a maior fonte de reclamações do Procon. Ainda é isso? O combustível ele ainda é o produto mais reclamado no Procon? Olha, a questão dos combustíveis ficou muito em evidência nos últimos meses. Mas, assim, em número de reclamação, hoje o que domina o índice de reclamação no Procon são as fraudes nos empréstimos consignados, né? Pô, esse é um bom assunto. Nós podemos Vamos entrar abordar. nisso, então. Vamos entrar nisso. Empréstimo consignado. Não é uma operação bancária muito, como digamos assim, cotidiana, né? É um empréstimo, é um dinheiro que você toma. Tem muita fraude nisso, tem muito problema que decorre disso. É muito triste porque a maioria das vítimas são senhorinhas Idosos, né? aposentadas, idosos, que muitas vezes têm que sobreviver com um salário mínimo, né? E acabam caindo nesses golpes. Alguns são golpes e outros são empréstimos realmente que acontecem, mas de forma fraudulenta, sem o consentimento do pensionista, né? Ele vai lá e, de repente, ele vê no holerite dele que está caindo um empréstimo consignado lá, que ele não pediu, que ele não solicitou. Muitas vezes aparece na conta bancária, né, do aposentado um valor que ele não sabe de onde surgiu. Muitas vezes ele não tem controle, né, sobre A própria a conta. sua Ele não própria fica conta. ali no aplicativo vendo, né? Essas pessoas mais idosas, elas não têm a facilidade que os mais novos têm de acompanhar via celular os seus extratos e tal. E eles acabam muitas vezes gastando esse dinheiro, nem se dão conta que esse valor entrou na conta corrente deles. E depois o banco começa a descontar mês a mês da sua aposentadoria os valores referentes a esses empréstimos. Empréstimos Juro com altíssimo. juros altíssimos que muitas vezes eles nem sabem que realizaram esses empréstimos. Porque o que acontece? As grandes instituições bancárias elas são responsáveis por isso.
Só que elas arrumaram uma maneira de tentar se eximir da responsabilidade delas. Porque elas estão usando empresas, como se eu estivesse terceirizando tem um nome, seriam prepostos bancários, Sim. representantes bancários, que ligam para esses idosos e para oferecer Correspondentes bancários. correspondentes bancários. Isso. Esse é o nome correto. Eu estava Exato. tentando me lembrar. E esses correspondentes bancários, eles ligam para os idosos e muitas vezes não dizem que estão ofertando um empréstimo consignado. Eles iludem esses idosos dizendo, olha, nós estamos aqui numa empresa tal e você tem direito a valores na sua aposentadoria que você não está recebendo. Você gostaria, Você né? gostaria? Não fala que é um empréstimo. Uhum. E quem não quer dinheiro? Quem não está precisando de dinheiro hoje, né? E esses idosos acabam pegando isso. Quando eles vão ver, eles fizeram um empréstimo e acabam onerando o seu orçamento mensal, que é algo que já é tão difícil de viver com uma aposentadoria. Imagina ter que sobreviver com menos de uma aposentadoria, ter que comprar seus remédios, né? E aí o Procon ele entra. Ele entra. Ele consegue reverter esse tipo de operação assim? Ele tem a capacidade de resolução de chegar para o banco, não, o que você fez aqui foi uma fraude. Uma vez que o Procon consiga constatar e comprovar que houve essa fraude, que o consumidor foi ludibriado, o consumidor foi enganado, comprovado esse abuso sobre o consumidor, o Procon consegue reverter essa situação, sim. E multa. Consegue multar consegue também multar essas também. instituições? Consegue. A instituição maior ou correspondente ou ambos? Consegue multar. E consegue multar também. Sim. Porque é algo que foi como você disse, a fraude não tem para quem correr, né? É como se fosse uma apropriação indébita, né? Mas o que algumas instituições bancárias fazem com esses idosos é algo que é cruel, né? E a gente ouve quase todo dia reclamação disso, né? Alguém fez empréstimo no meu nome com tal do consignado, né? Se eu pudesse dar uma dica aos idosos que estiverem nos escutando, seria: se surgiu algum valor na sua conta corrente que você não sabe identificar a procedência, não gaste esse valor, procure o seu gerente no seu banco imediatamente para verificar se trata de algum empréstimo consignado e realizado no seu nome, conteste isso imediatamente com o seu gerente e, para uma maior segurança também, formalize uma reclamação no Procon. Mesmo que isso não acarrete num prejuízo, a instituição pode ser multada, pode ser notificada. Sim, por porque conta disso, não? até para forçar a instituição a resolver esse problema, né? E cancelar esse empréstimo que foi realizado sem o consentimento do aposentado, né? Sim. Algo também que envolve, nesse caso, a internet, mas de uma forma mais ativa, André, é a questão do e-commerce, né? E-commerce. Porque, beleza, reclamar na loja que eu conheço, às vezes eu vou lá, bato no balcão e falo, isso daqui não está de acordo, pode haver a resolução ali, ou então chama o Procon. O e-commerce, não. Às vezes o comerciante está lá, às vezes até em outro país, com um operador, né, brasileiro, e o produto chega sem conformidade, atrasa e esse dinheiro já foi, a negociação ela envolve entes muito distantes, né, entre si. E como é que o Procon consegue atuar nesse tipo de demanda que envolve o e-commerce, né, a internet? Muito bem colocado, Henrique. A grande dificuldade seria da ação do Procon com relação a esses e-commerces que estão registrados em domínios fora do Brasil. São empresas que não têm, muitas vezes, nenhum CNPJ no Brasil. E isso limita muito a atuação do Procon. Então, se eu pudesse dar uma dica aos consumidores, evitar realizar compras na internet de sites de procedência duvidosa. Sites que o consumidor não conhece, não tem uma confiança. E buscar realizar suas compras em sites reconhecidos, né, pelo consumidor. São referenciados. Que são referenciados. Porque, nesse caso, o consumidor teria uma segurança ainda maior.
Até para ilustrar aqui nossa conversa, algo que e poucas pessoas têm conhecimento. Eu falei isso alguns dias atrás numa rádio e gerou surpresa, porque às vezes para a gente é tão comum e a população não sabe desse direito dela, que é o direito ao arrependimento, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Você deve conhecer isso na prática, né? Não, talvez não conheça isso no CDC, mas o que é o direito ao arrependimento? O Código de Defesa do Consumidor prevê que qualquer compra que seja realizada pelo consumidor fora do estabelecimento comercial, ou seja, por telefone, por Por WhatsApp, internet. por um e-commerce, pelo site, o consumidor ele tem direito de se arrepender dessa compra em até 7 dias da entrega desse produto. Então você está lá vou ilustrar, você está no site das Americanas, do Submarino, do No Amazon, Mercado Livre. Mercado Livre, e você viu um produto, você viu a foto, você viu a descrição, se interessou por aquele produto, realizou a compra ali. Você não viu aquele produto, você só viu uma foto e a descrição, né? Esse produto foi entregue. Da data da entrega desse produto, você tem 7 dias para desistir da compra. Mas por qual motivo? Nenhum. Eu quero desistir. Então, Mas aí que tá, os sites facilitam esse direito ao arrependimento ou eles perguntam qual o motivo da devolução? eles podem até perguntar, Uhum. mas o consumidor não tem que justificar o motivo da devolução. Nem que Porque tenha ali preenchimento obrigatório? Aperta um pode X colocar ali. outros X, não importa. Tá. O estorno do valor pago e a logística reversa, a devolução desse produto, ela não está condicionada a nada. É a simples vontade do consumidor de não querer mais ficar com aquele produto que ele comprou sem ver. Porque é diferente você ir numa loja física, testar o produto, abrir, pegar o produto, ver que aquilo que você quer, Vestir, né? vestir e levar para casa. Tanto que, se você realizar uma compra na loja física e chegar em casa e se arrepender da compra, Não... Depende da vontade da loja em depende da receber. vontade da loja. Sim. O fornecedor, o empresário, não é obrigado a desfazer aquela compra. Isso só vale para compras fora do estabelecimento comercial. Então, o consumidor ele pode usar isso em favor dele, nos e-commerce. Imagina que já aconteceu isso comigo. Eu comprei um televisor numa grande rede, através do site, e esse televisor chegou na minha casa. Quando eu fui ligar, ele estava com a tela trincada, né? Ele veio com vício, com defeito. Uhum. Né? Se eu tivesse realizado essa compra numa loja física, eu teria que levar esse produto para a loja física e ficar aquela discussão. Trincou Trincou. na ida. A responsabilidade foi de quem? Foi da transportadora? Foi da loja? Foi da fábrica? Eu que trinquei em casa? Ia ficar essa discussão. Uhum. Como eu comprei por um e-commerce, eu simplesmente cancelei a minha compra e devolvi o produto sem discussão alguma. Entendo. Então, e até falaria disso, né? Essas trocas, você pode fazer, a gente vai entrar na troca agora, né? Mas a troca por um defeito é uma coisa, isso não tem nada a ver com arrependimento não que tem você está nada falando. a ver com né? arrependimento, não. Isso. Não. Você pode trocar por defeito, Ser trocar um por vício, tamanho, né? Mas a devolução em si, então, são esses 7 dias após a data de entrega. 7 dias da entrega, não da compra. Então, você viu que não era aquilo que você queria? Porque é importante, né? Igual fazia antigamente, né? As nossas mães, elas iam na feira, ela palpava a fruta, vê qual que estava boa e levava, né? A gente não consegue fazer isso hoje pelo celular, né? Pelos... E às vezes ver a descrição, ver ali na tela do celular desse tamanho, é algo muito diferente quando chega, né? Acontece muito. E é né? muito comum. Quantas pessoas já não realizaram compras de produtos pela internet achando que era uma coisa, quando chegou o produto se decepcionou? Sim. Né? Acontece bastante. Existe também, e aí entra também questão de fraude, né?
de anúncios falsos em internet. Então você procura um produto lá, geladeira, não sei o quê. Aí aparece uma barbada, geladeira por R$ 650, né? Pô, vou comprar, vamos lá. E vai ver um site falso, é tudo colocado de uma forma que pareça um site oficial e na verdade você perdeu dinheiro, né? Isso aconteceu muito na Black Friday. Na Black Black Friday, Friday. né? Eu ouvi isso de falar O Black pessoal Friday. fala bastante, a gente vai entrar nesse assunto depois. Mas é muito comum, nessa época, na Black Friday, golpistas, né, tem um nome técnico para isso, o pessoal do TI vai saber, clonarem sites de grandes redes varejistas, Uhum. né? E eles mandam esses links por WhatsApp, por SMS, por Às vezes no e-mail, Google mesmo, né? eles conseguem comprar a palavra no E Google e você acredita posicionar lá, né? que está realizando uma compra, Ancoragem. uma ancoragem, numa loja que você confia, que uma loja que você sabe que é segura, e normalmente só tem A cara, a a cara daquela casca, loja, né? né? Você está realizando a compra. E aí, como é barato, é, faz por Pix, não é. tem CNPJ, não tem nada, perdeu. Henrique, você falou um ponto crucial agora. Pix. Pix. Pix não tem reversão, não Não tem tem direito a reversão. arrependimento em Se eu Pix, né? pudesse dar uma dica aos consumidores, realizar as compras na internet sempre por meio do cartão de crédito. Ou boleto, talvez. O boleto hoje, o que acontece Também muito, falsificam a boleto, né? falsificação, a adulteração de boletos. Tem acontecido O muito. cartão, a própria operadora, ela faz A o... operadora, caso haja uma fraude, ela é responsabilizada. Uhum. Então, eu acredito que o consumidor, ele utilizando o cartão de crédito para as compras na internet, ele fica mais resguardado, mais protegido. São dicas importantes, porque A- a gente ouve muito, né? Agora, eu não Tipo, posso perder o gancho que você vamos lá. falou. Você falou do Pix. Se você está ali vendo para realizar uma compra, o preço já está muito convidativo. Só que a loja diz assim, só aceito receber no Pix. É um indício de uma fraude. Por que esse comerciante não vai aceitar receber no boleto ou no cartão de crédito, que é até mais seguro pro, Sim. né? Indício, não é Indício, prova, não é né? prova. Exatamente. Mas já é Mas pro consumidor levantar a pulguinha na orelha sim. ali e E ficar investigar atento. melhor, às vezes ver ali o caminho do site, às vezes tem alguma coisa estranha ou não tá .br, não. Pesquisar nos mecanismos de busca se não existem reclamações desse Sim. site, né? Sim, exato. Também outra coisa importante, né? Pesquisar a reputação, né? Existem sites que, por exemplo, né, o Mercado Livre, vamos citar aqui, ele tem lá a reputação, né? Mas, no fim das contas, o melhor é você ir na loja, escolher, tocar, vestir, Eu né? concordo. Privilegiar o comércio local. Exatamente. Tudo bem, tem coisa que não vai ter na cidade, mas essa principalmente interação ela é nessa muito... questão de moda, vestuário, Uhum. eu acho muito complicado realizar essa compra pela internet. O ideal mesmo é você experimentar, porque é um enorme transtorno. Você compra, não serve, não é Tem o que que você voltar lá viu, no correio para volta. devolver, né? E a gente falou, né? Vamos voltar, você falou do direito ao arrependimento, mas existe também o direito à troca, né? Existem prazos distintos para cada produto, mas é algo também que gera bastante reclamação, né? A troca de produtos, né? E não a devolução, a troca. Não, eu não quero esse, eu quero um número maior, né? E às vezes dá problema, né? Sempre dá problema. Sem querer aqui parecer professoral, né? Estamos aqui num bate-papo descontraído, mas assim, importante esclarecer para o consumidor a diferença das garantias. Nós temos a garantia legal, a garantia contratual e a garantia estendida. Qual a diferença dessas três? A garantia legal é aquela prevista no Código de Defesa do Consumidor, que pode ser de 30 a 90 dias, dependendo do tipo de produto ou serviço, sendo um produto durável ou não durável. Então, seria de 30 a 90 dias. Essa é a garantia legal. Independente de contrato, do que a empresa forneça, essa garantia ela já está prevista em lei, ela é um direito do consumidor. O que é a garantia contratual? É aquela garantia que o fabricante oferece
para o consumidor. Então, 1 ano de garantia, 2 anos de garantia. Garantia estendida. Agora, a garantia estendida, Aí que tá, né? de garantia, ela só tem o nome, porque tecnicamente, juridicamente, ela não é uma forma de garantia. A garantia estendida nada mais é do que um contrato de seguro. Sabia disso, Henrique? Sim, sabia, né? Até porque meu pai é corretor de seguros e ele é um contrato de seguros que ele é ilegal. Ele é uma venda casada, que é ilegal em duplicidade, porque é um seguro que ele não está registrado na SUSEP. E ele é ilegal porque ele é uma venda casada. Então, a garantia estendida, ela tem tudo de errado, né? E sem contar que ela geralmente é muito cara. Ela é pelo muito valor do bem. cara. E assim, eu digo assim, a chave na relação de consumo é a informação. Informação sempre. O consumidor ele tem que estar sempre muito bem informado. E essa informação, eu digo assim, ela tem que ser clara, precisa e ostensiva. Se a loja, quando vai vender um produto, está ofertando essa garantia estendida, e ela deixa claro para o consumidor que ele não é obrigado a contratar essa garantia estendida, ele contrata se ele quiser, então nós não vamos ter a venda casada, então nós vamos sair da ilegalidade. Então, tudo depende de como essa loja está ofertando essa garantia estendida. O que não pode é a loja embutir no preço do produto a garantia estendida. Esse produto só se vende com garantia Você falou, estendida. praticar uma venda casada. Ou essa loja omitir do consumidor que no preço está incluso essa garantia estendida e não explicar para ele que isso é uma garantia estendida, que na verdade é um seguro, não é uma garantia. Muitas vezes as pessoas têm o péssimo hábito de não ler o que está assinando, né? Não ler o que está sendo discriminado na nota fiscal. Ou às vezes também contar com a boa-fé de todo mundo, inclusive do vendedor, que às vezes também está precisando bater meta e está com pressão e acaba... Infelizmente, é o que sempre acaba acontecendo, né? E muitas vezes... Eu lembro de um caso de um consumidor que chegou no Procon reclamando que ele comprou um celular, o celular teve problema e ele queria a devolução do valor pago pelo celular. E disse que na hora, a conversa do vendedor, não, nós vamos te dar, além do celular, por esse valor, mais uma garantia de 2 anos e tal. Não, nós não vamos dar, porque quando eu peguei a nota fiscal, estava atribuído o valor do custo daquela garantia, que na verdade nada mais é que um contrato de seguro. Né? E isso se embute e o cara ali na empolgação na da emoção venda, da no compra, celular legal, isso vai, né? Isso serve para qualquer produto, né? E não só para celular, que é o que a gente... Não celular, eletroeletrônico, a questão da garantia estendida, ela é bem mais evidente, assim. Teve um outro assunto que nós falamos e passou batido, não precisa ser necessariamente só dela, né? Mas a Black Friday, todo ano é conversa, todo ano é problema, todo ano dá barulho a Black Friday, não pelas ofertas, mas pelas práticas que algumas lojas ainda têm. E não é só a metade do dobro, não, né? Aquele aumento repentino, né? São propagandas enganosas mesmo, né? Indução de compra, esse tipo de coisa, né, André? Exato. Esse ano, na Black Friday, nós, no Procon, instauramos a operação Black Fraud e intensificamos a fiscalização na sexta-feira e, óbvio, focamos essa fiscalização nessas grandes redes varejistas da cidade. Porque essas grandes redes varejistas, elas acabam tendo uma postura de mídia, de marketing, estratégias de comunicação agressivas. E muitas vezes elas acabam induzindo o consumidor a erro. E essa atitude dessas grandes redes, ela não prejudica somente o consumidor, mas ela prejudica muito os comerciantes locais, os pequenos comércios tradicionais da cidade, que não têm, muitas vezes, o mesmo poder de mídia e marketing e as estratégias agressivas que essas redes têm. Então,
para ilustrar, eu vou te dar um exemplo de uma autuação do Procon que vai acabar desencadeando na aplicação de uma multa e um valor que pode chegar até muito, muito alto. Na semana da Black Friday, nós estávamos aqui andando com os fiscais do Procon pelo calçadão e do próprio calçadão nós avistávamos as lojas pernambucanas com enormes cartazes dentro da loja com o seguinte anúncio: setor de moda com até 70% de desconto. Ora, o consumidor que está andando no calçadão e vê de fora um enorme cartaz desse, ele acaba entrando na loja. Porque quem não quer pagar mais barato? O consumidor quer pagar mais barato sempre. E 70%. Mas 70% há de convir que é uma margem 30% do valor original, né? Muito grande, né, de desconto. E aí o consumidor entra nessa loja e se decepciona. Por quê? Porque não tem esse desconto. Mas uma vez dentro dessa loja, ele acaba realizando uma compra de outro produto que nem está ofertado. Então, isso nada mais é que uma estratégia de publicidade e marketing para atrair o cliente para dentro dessas grandes redes. Isso lesa o consumidor... Até 70%, né? Bem pequenininho, né? Ali. Estava lá, e a pessoa acha que é tudo... até 70%. Agora, o que diz a lei? Se tiver um produto com 70%, a propaganda não é enganosa, porque ele cumpriu. Ele não disse todos, ele disse até. Agora, nós fizemos um trabalho intensivo com os fiscais e não localizamos nenhum produto com até 70%. Chamamos o gerente da rede e ele também não localizou. Então, essa rede acabou sendo autuada. Né? Agora, é uma postura que eu digo que ela penaliza o consumidor, porque é uma prática abusiva, mas ela penaliza muito o comércio local, porque ela prejudica os comércios tradicionais da cidade, os pequenos lojistas da cidade. Porque uma vez que ele... não tem capacidade de oferecer um até, né? E nem de anunciar na mídia com essa agressividade toda. Então, você imagina que o consumidor pegou um ônibus, saiu de um bairro distante, estava andando no calçadão, acabou entrando nessa rede, em razão desses anúncios. Uma vez lá dentro, ele vai acabar realizando uma compra. E isso prejudica... Ele não vai ficar fazendo cálculo de cabeça também. Exato. Então, ele vai achar que... né, um pouquinho que passou de 50%, beleza. É igual. Isso prejudica o comércio local, que muitas vezes trabalha dentro da lei, dentro da legalidade, e isso impede que o consumidor realize a compra nesse comércio local e vá realizar a compra nessa grande rede que está com essa prática abusiva. E para um comércio local, uma autuação, uma penalização do Procon, qualquer órgão, seria muito mais danosa, né, para o negócio em si do que para uma grande rede que fatura milhões, né? Se tirar uma multa do Procon do faturamento de uma empresa menor, aquilo vai prejudicar bastante a empresa, né? Então, é uma... Com certeza. Por isso, eu entendo que, pelo menos na minha gestão à frente do Procon, eu entendo que você não pode dar o mesmo tratamento para uma grande rede nacional que você daria para um pequeno comércio da cidade. Né? Isso não significa que você não está agindo com isonomia, pelo contrário, né? Olha, você falou uma coisa que eu gosto muito, isonomia. Né? As pessoas acham que isonomia é tratar todo mundo da mesma forma, mas isso não é isonomia, né? Eu não gosto de parecer professoral, mas eu digo que o melhor conceito de isonomia é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Exato. Você não pode dar o mesmo tratamento para todos, porque todos não são iguais. Então, é muito diferente o tratamento que você vai dar para um pequeno comércio, que é uma MEI, que é uma microempresa, do que para uma grande LTDA, para uma sociedade anônima. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acredito que é importante o Procon ele ter uma postura, primeiro, de chegar nesses pequenos comércios e dar uma maior orientação. Prevenção. Uma prevenção.
Agora, por que não dispor dessa mesma postura com essas grandes redes? Ora, essas grandes redes, elas faturam milhões, né? São sociedades anônimas, grandes LTDAs, que têm E algumas são reincidentes são também. reincidentes e elas têm um corpo jurídico, elas têm um departamento de marketing são profissionais graduados. Então, se elas erram, você pode ter certeza, elas agem dolosamente. Elas não erram por falta de informação, por falta de instrução. Elas já colocam esse risco embutido no valor do produto e no Exatamente, volume, né? É exatamente. essa a questão, né? Eles já prevêem que isso pode acontecer. E se acontecer aqui Eu vou pagar a isoladamente, multa. O que eu vou né? estar oferindo com lucro com essa minha prática abusiva, Sim. não é? O que é um Já pintinho a mais, né? isso não acontece com os pequenos comerciantes da cidade. Porque é simples, Henrique, para você entender. Você há de convir comigo que o comércio de São Carlos é um comércio tradicional, Sim. né? Muitas vezes passado de avô para pai, de pai para Eu ia filho. falar, é algo subjetivo, É algo mas subjetivo. o comerciante tradicional, ele conhece o cliente, Pelo o cliente nome. conhece pelo Ele nome, conhece pelo nome. pela família, conheceu o avô. Ele não vai na loja tal, ele vai na loja do fulano de tal, Sim, não é? exato. E ele tem um atendimento diferenciado. Uhum. Essa é a grande vantagem do Às vezes comércio estudou local. junto, Estudou né? junto. Né? Então, se acontece algum problema nessa transação comercial, o comércio local, ele quer sempre o cliente dele satisfeito. Ele faz de tudo para solucionar aquela demanda do consumidor. Uhum. Então, eu digo assim, com grande satisfação, que é raro nós termos demandas no PROCON em razão do comércio local da cidade. Pode acontecer, mas quando acontece, você vê que o proprietário do comércio ele já está imediatamente no PROCON buscando dar uma solução Resolução rápida, né? para o problema do consumidor. Porque ele quer sempre o cliente dele satisfeito, falando bem do produto dele, da loja dele. O maior patrimônio dele é o nome, né? Trocando em miúdos, né? É o nome dele. E assim, aqui você vê assim, o consumidor, pro comerciante local, ele é mais que um cliente, ou que o consumidor. Ele é um amigo, muitas vezes, Sim, não é? é um conhecido. Um conhecido. E vamos já caminhando para o encerramento, André, mas aí entrando também a parceria que o PROCON e a Associação Comercial eles têm o dever de manter entre si, né? E entrando muito nessa questão da localidade. A gente começou falando da municipalização, mas existem ações que não necessariamente dependem disso, né? E que são as ações que o PROCON e a Associação Comercial podem fazer junto. Uma delas é a questão do crédito do consumidor, né? Algo que vocês trabalham junto. Mas existem várias outras atividades que o PROCON e a Associação Comercial sempre travam junto, né? Pelo comércio da cidade, pela economia da cidade. Sim, sim. Agora, acho que semana que vem nós vamos estar realizando a Semana ENEF, que é uma semana de renegociação de dívidas. E aí é uma parceria da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, junto com o PROCON, junto com a Prefeitura, junto com o SCPC, junto com o Serasa, junto com o SIM, que é o Sistema de Imposto Municipal, junto com o SAI, onde nós vamos realizar na Prefeitura de São Carlos um grande feirão para que os consumidores que têm o nome no momento negativado, que estão com o nome sujo, né? Uhum. Possam renegociar suas dívidas, né? Limpar o seu nome antes do final do ano. E assim que eles possam ter crédito para realizar as compras de Natal, poder dar um presente para o filho, para a mãe, fazer uma ceia de Natal melhor, né? Uhum. Então é importante dar poder de compra para esse consumidor através do crédito, regularizando a situação desse consumidor. É algo que, assim, tem uma aplicação prática e que evita também problemas posteriores que vão acabar demandando, tanto da Associação Comercial como do PROCON, uma atividade, né? Então, você vai limpando, né? É uma prevenção de danos, né? Sim, e isso fomenta o comércio local, uma vez que faz a economia girar, né? Sim. O consumidor com crédito e realizando compras conscientes,
é bom para o consumidor e é bom para o empresário, né? É bom para a economia. O dinheiro tem que circular, né? Agora, você falando em parcerias, né, da associação comercial com o Procon, né? Eu tenho um sonho e, apesar de eu ser advogado, eu gosto muito da área da educação, né? Já fui professor, já dei aula e eu acredito que a chave para uma relação de consumo de sucesso e consciente está na educação para o consumo, na educação financeira. Eu acredito que nós possamos, em breve, com a municipalização do Procon, realizar uma parceria Procon-Assisc Com as escolas. e criar uma escola de educação para o consumo, uma escola de educação financeira, para que as pessoas possam entender o que são taxas de juros, o que são taxas de correção, né? E a partir de então, evitar que a população se endivide, né? Uma notícia triste. Hoje, pesquisa realizada, a taxa de endividamento das famílias brasileiras está em torno de 85%. Isso é muito Mas alto. todo mundo deve, né? Todo mundo deve. E assim, eu acho que com a educação financeira, com a educação para o consumo, nós conseguiríamos reduzir isso. O consumidor fazer uma compra consciente, entendendo as taxas de juros, as consequências numa compra a longo prazo, né? Uhum. Dando um exemplo, nós temos uma alta demanda no Procon de pessoas que muitas vezes recebiam um salário mínimo e meio, né, no passado, e realizaram compras num loteamento na cidade, né? Uhum. E até então, na época, a parcela era em torno de 450, 500, 600 reais, né? Só que o índice de correção disparou. E hoje, esses lotes, a pessoa está pagando um financiamento em torno de R$ 1.600, ou seja, Bem além do R$ 1.000. valor do salário mínimo. Então, assim, a pessoa com um salário e meio, ela conseguiu investir no sonho da casa própria, comprar um terreninho, né? Agora, ela não sabia desse índice, dessa taxa de correção, o que poderia acontecer no futuro, né? E foi algo que foi mal explicado no passado, talvez. Então, hoje, você tem muitas pessoas que estão perdendo seus lotes ou desistindo Por inadimplência. por inadimplência ou desistindo da própria compra, porque a parcela ficou muito mais cara que o valor do salário mínimo. Fica impraticável. Fica totalmente impraticável. Então, é muito importante investir em educação para o consumo, né? Investir em educação financeira. Muito bom. André, eu agradeço bastante a sua presença aqui na CISC e espero que o Procon e a CISC, durante seu mandato, continuem com essas ações de parceria para, como você disse, fomentar o comércio local, para proteger o consumidor, né? Ou melhor, não proteger as pessoas de si mesmas, né? Mas dar a elas o entendimento de que nem tudo é possível reclamar e o que é possível reclamar, o Procon está do lado dela, né? Não, o Procon ele está sempre dando esse respaldo à população. Qualquer problema que o consumidor encontrar ou prática abusiva, o Procon está ali para acolher esse consumidor. Isso pode ser feito presencialmente, por telefone, por internet. Basta o consumidor procurar o Procon de São Carlos. E agradeço pelo convite e dizer que o Procon também está de portas abertas para a CISC e é importante nós trabalharmos juntos, em parceria, em projetos que vão fomentar o comércio local e melhorar a qualidade de vida do consumidor. Essa daqui é uma atividade que já entra nesse escopo, né? Muito obrigado, André. Obrigado, eu. Esse foi o Momento Assis com o André Nery de Salvo, diretor do Procon de São Carlos. Muito obrigado. Obrigado.